Café na Rede. Bom dia a todos. É com muita satisfação que retomamos esta nova edição do Café na Rede e também com muito orgulho podê-la integrar na nossa agenda anual. Quero fazer aqui um agradecimento especial ao Editório Riverside Lisboa Hotel e a toda a sua equipa, da forma como nos recebe, com todo o profissionalismo. Hoje estamos aqui na Master Suite, que é um espaço de excelência, com uma decoração bastante elegante, que eu vos convido a conhecer e a visitar. E também tem uma vista fantástica, uma vista bastante inspiradora aqui com o Rio Tejo, que não podemos ver, mas que realmente é fantástico o local onde estamos. E falando em inspirações, hoje também temos aqui connosco uma convidada muito especial, que é a Francisca Oliveira, que nos vai inspirar muito aqui ao longo da entrevista. Francisca, bem-vinda. Obrigada, obrigada por estares aqui hoje. Obrigada eu por este convite. A Francisca Oliveira é uma profissional apaixonada por inovação social e cultural, com um percurso que cruza a comunicação, o design e a arte. Atualmente lidera projetos na área de mediação cultural e ativação de comunicação e de comunidades, promovendo experiências transformadoras através da criatividade e do envolvimento cívico. É também diretora-geral da Judas, um coletivo artístico e crítico que desafia fronteiras entre a arte, o ativismo e o território. Sob a sua liderança, a equipa foi recentemente distinguida com um prémio internacional em Cannes, reconhecendo a ousadia e o impacto social do seu trabalho. Ao longo da sua carreira, Francisca tem sido reconhecida pela capacidade de transformar ideias em experiências concretas e provocadoras, assumindo um papel ativo em iniciativas colaborativas que estimulam novas formas de pensar o território, a cultura e a participação. Não Muito sei bem. se concordas com tudo. Espero que sim, espero que isso seja verdade. Exatamente, eu acho que é, de certeza. E não sei se queres acrescentar assim algo mais a este resumo que eu fiz aqui de ti e do teu percurso profissional. Sim, eu acho que ao longo desta conversa se calhar fica mais evidente aquilo que eu sou, aquilo que eu acredito, mas sim, tem a ver com isso. A Judas é uma agência de publicidade, nós gostamos de acreditar que fazemos as coisas de forma diferente. Acho que a publicidade se está a transformar muito hoje em dia e nós queremos ser uma agência que faz parte dessa transformação, lidera essa transformação, que pensa de forma diferente, com a criatividade no centro de tudo aquilo que nós fazemos. E é isso que acreditamos nas Judas e que eu acredito profundamente. Olha, já agora há bocado estávamos a falar antes do café, do Café na Rede, e falaste-me aqui em uma ação social importante na tua vida. Não sei se tu queres focar aqui neste percurso, porque também faz parte de um percurso pessoal, mas também profissional, não é? Sim, quando as coisas se interligam e eu cada vez mais acredito nisso. Acho que cada vez mais a nossa vida pessoal e a nossa vida profissional se ligam e se vão ligar cada vez mais. Estes dois mundos são cada vez mais fluidos, não é? Falava-se em work-life balance, agora já se fala na fluidez destes dois mundos. Sim, o que comentávamos que foi... Eu sempre trabalhei em agências de publicidade, sempre foi essa a minha paixão. Há uns anos tive aqui um desvio de percurso. Eu fui fazer uma missão humanitária no Quénia e de facto foi uma experiência muito transformadora na minha vida e que me levou a repensar também que impacto é que isso pode ter na minha profissão. E deixei durante 3 anos as agências de publicidade, estive à frente da direção de comunicação da Unicef em Portugal, e foi de facto uma experiência muito enriquecedora. Ao contrário do que muita gente poderia achar, tornou-me uma pessoa muito mais otimista. É verdade que eu sempre fui um bocadinho utópica, eu sempre achei que era possível mudar o mundo. Eu sempre achei que era possível tornarmos o mundo muitíssimo melhor do que aquilo que ele é. Eu sempre achei que era possível acabar com a fome no mundo. Isto parece discurso de Miss Mundo, mas não é. E quando eu, de facto, estive no Quénia e eu vivi numa favela, eu vivi sem grandes condições, não tínhamos água, muitas vezes não tínhamos eletricidade, portanto vivi literalmente com as condições que eles viveram, que eles vivem. E eu voltei de lá
com muitíssimo mais certezas do que o que foi. Eu hoje em dia consigo dizer que é totalmente possível nós mudarmos o mundo, é possível nós acabarmos com a fome. Eu acredito que nós vamos acabar com a fome no mundo ainda durante a nossa geração e só não o vamos conseguir se não o quisermos. Eu costumo dar um exemplo muito concreto que é o tratamento da Unicef para crianças subnutridas. É um tratamento que dura 14 dias e que consiste em tomar 3 saquetas altamente proteicas por dia. Cada uma destas saquetas custa 33 cêntimos. Portanto, nós estamos a falar de 99 cêntimos por dia. Como é que eu consigo dizer que não é isto? Claro. Não é possível dizer que não é isto. E, portanto, cada um de nós, nesta sala, consegue resolver o problema da subnutrição de uma criança. É muito fácil, é muito simples. E eu acho que é uma obrigação moral de todos nós fazermos por isso. E, portanto, eu vim com a certeza profunda de que todos nós temos um poder enorme nas nossas mãos, porque há muitas vezes esta sensação de que os problemas são sistémicos e é verdade que há problemas muito graves que não se mudam de um dia para o outro, mas eu tenho a certeza que temos nas nossas mãos um poder enorme de ter um impacto, nem que seja numa pessoa. E portanto vim uma otimista. Um otimista. De lá. E eu concordo contigo, acho que todos podemos fazer algo para combatar isso e devemos. Eu acho que tem que ser quase uma obrigação, Sim. não é? Porque olhar para o que temos em casa e para o que eles não têm em casa acaba por ser frustrante. O que eu pergunto esta questão vem muito à cabeça, como é que nós conseguimos também mudar esse pensamento em todos, não é? Porque se todos aportássemos algum valor nessa atitude, não é? Porque isso é uma atitude, é uma ação. Como é que nós conseguimos mudar isto? Porque assim, fazem publicidade, é verdade, já há imensas campanhas, pois há uma descredibilidade, porque às vezes há empresas que nós temos dúvidas, mas sabemos quais são as sérias, não é? Então, porquê é que não pegar nessas sérias, no exemplo que deste, por exemplo, e todos aportarmos valor numa ação? Olha, como tu estás a dizer agora, sim, não é? Uma saqueta. Mais do que discursos de Miss Universo, eu acho que é pelo exemplo. Eu acho que todos nós temos que, na medida da nossa influência, tentar dar o exemplo, mostrar que é possível, apresentar soluções. Há muitas soluções muito práticas. Obviamente que as nossas vidas são difíceis, nem toda a gente tem tempo para agora tirar 3 ou 4 meses e ir numa missão humanitária. Isso não é possível. Há famílias, há empregos para responder. Mas há muita coisa que nós conseguimos fazer na medida das nossas possibilidades. Tornar-nos doadores da Unicef é uma delas. Eu sou uma doadora regulada da Unicef, é uma organização muito credível. Qualquer organização das Nações Unidas são organizações credíveis e nós, com muito pouco por mês, conseguimos de facto ter a garantia que passos estão a ser dados no sentido de tornarmos este mundo muito mais justo. E, portanto, acho que dando esse exemplo, tentando passar essa mensagem aos nossos amigos, não de uma forma paternalista, porque eu acho que cada um deve fazer aquilo que acredita e que pode, mas eu acho que muitas vezes é por inércia, por não se saber, por não se pensar nisso, e se numa ou noutra conversa eu conseguir dizer, olha, tu sabias que com 33 cêntimos consegues comprar uma saqueta para um tratamento de subnutrição? Acho que ninguém com o mínimo de coração vai dizer que não, e é muito fácil, e num site consigo me tornar doadora e resolver. Isto por um lado. Por outro lado, acho que todos nós, e conversávamos isso também um bocadinho antes desta conversa aqui gravada, o mundo está cada vez mais polarizado, vivemos todos cada vez mais em extremos, com raivas dentro de nós, com angústias dentro de nós, e se cada um de nós, no meio destas discussões muitas vezes acesas, tentarmos ser aquele elemento conciliador, moderado, que traga alguma paz, alguma razoabilidade, alguma empatia no discurso, acho que já é um bom princípio. Um bom ponto de partida e também
haver mais embaixadoras assim como tu, que falam com tanta paixão, não é? Porque isso é muito importante. Sim, não, mas é que é verdade. Sim. Eu acho que quando nós falamos com paixão é mais fácil mobilizar, não é? Mobilizar e passar, não é? Eu acho que é por aí. Também falta se calhar as pessoas verem o que está lá. Se tiveste a oportunidade, que é eu tenho uma inveja, mas é uma inveja saudável, de poder estar para sentir e poder ajudar no que é possível, mas eu acho que faz falta muitas pessoas estarem no terreno, não é? No terreno para sentirem. E eu acho que mudava muito o paradigma, o pensamento. E eu acho que também não é só o ver. E quando dizias que tinhas inveja, foi inveja mesmo saudável. Mas foi mesmo uma experiência muito dura. É dura, claro. Eu vi uma pessoa bastante diferente, muito perturbada. Porque a injustiça é tanta que depois é difícil integrar o nosso dia a dia, não é? Porque, só para dar um exemplo, eu quando voltei, eu vivia num apartamento T3 enorme, com água quente, extremamente confortável, e o que eu vi era tão indigno e a minha realidade era tão injusta que eu tive muito tempo em que eu nem sequer conseguia me sentar no sofá da minha casa. Eu sentava-me no chão, porque eu não me sentia digna de me sentar num sofá confortável, tendo visto o que eu vi. Sem dúvida. Porque o mundo é extremamente injusto. Mas depois de ultrapassar esta dificuldade... Há que ajudar, não é? Há que mudar e obviamente que hoje em dia consigo ter uma vida normal e infelizmente há muitas coisas que se esquecem e eu tento não me esquecer de tudo aquilo que eu vi. Mas não, eu acho que não é preciso ver aquilo para saber que existe. E muitas vezes, eu sou assim, eu estou a ver o telejornal e ontem me aconteceu, estávamos a ver o que está a acontecer em Gaza e eu passei para a frente, porque o sofrimento que eu tenho a ver aquilo é tão grande que eu passei para a frente. E não passem para a frente. Vejam aquilo e tentem fazer alguma coisa. Que eu não faço, muitas vezes. Eu não tenho capacidade. Mas é assim, eu acho que não temos capacidade de fazer tudo, não é? Por mais não vontade, temos. Mas pelo menos algo devemos colaborar. E é bom deixar esta mensagem aqui para todos, não é? E ouvir esta mensagem e tentarmos ajudar junto a estas entidades que são credíveis. E pensar que é o que muitas vezes eu também sentia, que é... Eu não vou resolver o problema em Gaza, obviamente, não é? Quem sou eu? Mas eu se calhar consigo mandar uma saqueta para lá. Bora lá mandar uma saqueta. Claro, é tudo isso. São pequenas ações que acho que todos juntos conseguimos. Muito bem, olha, acho fantástica esta parte aqui do teu percurso. Desviámos aqui um bocadinho do tema, não é? Não, mas faz parte aqui da nossa entrevista. Eu agora vou voltar aqui um bocadinho ao início do teu percurso e vou-te perguntar para me dizeres, contares-me como é que começaste e o que é que te atraiu para o que fazes hoje. Ok. Então, eu quando estava a estudar eu achava que ia ser jornalista de guerra, de investigação. Eu acho que já tinha um bocadinho isto de mim. Mas o que eu sempre... Eu gosto muito de pessoas, de conversar com pessoas. Acho que sou uma pessoa muito curiosa, portanto eu sempre soube que seria alguma coisa por aí, ainda que estivesse bastante perdida no que é que iria fazer. Estudei comunicação. E depois foi aí durante o curso que eu me apaixonei por este mundo das marcas e das pessoas e de como é que se convencem as pessoas, como é que se mobilizam as pessoas. E estudei comunicação na Nova e depois comecei o meu percurso, estive a estagiar no Turismo de Portugal, depois fui estagiar para uma agência que era a Thomson. Depois estive nos Estados Unidos, fiz um programa do Inove Contacto, que era um programa do ICEP de estágios internacionais, que foi uma experiência espetacular. E pronto, e depois voltei, trabalhei a vida toda em agências de publicidade, trabalhar com marcas, que é verdadeiramente aquilo que me apaixona, sim. Muito bem. E diz-me uma coisa, qual foi o momento em que tu sentiste que estavas a construir algo mesmo verdadeiramente teu? Sentiste que o teu projeto de vida nesta área da comunicação das marcas, qual foi o momento em que tu disseste, é mesmo isto, estando numa agência, ou esteja num estágio, disseste, é mesmo isto, não é? Porque às vezes vamos mudando ao longo da eu acho que desde sempre, ou seja, nada é mesmo meu, nós trabalhamos sempre em equipa, claro. Nada se faz sozinho, em nenhuma área, na nossa muito menos. Isto é mesmo um esforço de equipa em que todos aportemos ideias e valor.
e eu acho que já percebeste, eu sou uma apaixonada e, portanto, cada projeto que eu faço, eu sinto mesmo aquilo como meu e tento dar o meu melhor em cada projeto em que me envolvo. E, portanto, eu acho que logo desde muito cedo, mesmo como estagiária, eu acho que isso também foi o que a agência viu, a forma como eu me envolvia e como eu me apaixonava em tudo o que fazia. E acho que isso, de facto, foi uma coisa que me diferenciou, muito mais até do que as competências técnicas. E falávamos também um bocadinho antes sobre isso. E eu sempre acreditei nisso. E mais ainda agora, em que grande parte das nossas tarefas vão ser feitas por máquinas, aquilo que nos diferencia, e é isso que eu procuro quando tento recrutar alguém, muito mais do que as competências técnicas, em que eu rapidamente vou ao ChatGPT, aprendo a fazer isto, num curso de 2 dias eu consigo aprender aquela competência técnica, é a atitude. É isto que eu procuro nas pessoas, e a paixão, a curiosidade e a entrega que as pessoas têm quando se envolvem em cada projeto, do mais pequeno ao maior. E quando eu comecei a trabalhar, obviamente, eram projetos muito pequenos, não é? Eu acho que é isso, é a forma como nós nos entregamos e nos dedicamos que depois nos vai diferenciar muito mais do que as competências técnicas que podemos ter. Isso é muito curioso, sabes que para mim a melhor característica que eu considero na liderança é a atitude. Completamente. Para mim, mais que tudo, e encaixa completamente o que tu estás a dizer, a pessoa tem que ter atitude, e é o que tu dizes, tem que se envolver, tem que vestir a camisola e tem que sentir que o projeto, mesmo não sendo seu, é seu. E é sempre nosso de alguma maneira, não é? Ou e ele é nosso na medida em que nós queremos que ele seja nosso. Claro, mas é mesmo isso. Olha, agora vou falar aqui um bocadinho da parte da criatividade, ou seja, aqui, como é que tu consegues manter essa... Bem, eu já vi que manter chama é fácil, mas como é que consegues manter essa chama criativa em projetos, por exemplo, apertados? Tens um projeto apertado, às vezes não tens aquele tempo de envolver as equipas, de passar essa paixão, esse envolvimento que tu tens. Como é que tu, às vezes em prazos apertados, consegues que isso se mantenha? Olha, os prazos são cada vez mais apertados e, portanto, grande parte dos nossos projetos já vivem, eu acho que esse é o novo normal. São raríssimos aqueles projetos em que nós estamos envolvidos e em que nos digam tem agora 1 mês para pensar nisso. O ritmo é muito rápido hoje em dia. Como? É para ontem, não é? Exatamente. O ritmo é cada vez mais acelerado, é muito rápido, mas é curioso que há muita gente que a paixão explode exatamente em momentos de tensão, não é? Muitas vezes as pessoas trabalham melhor em pressão do que em longa duração. Exatamente, e eu acho que a criatividade, há muita gente nesta área de criatividade é que esta urgência, esta pressão dá-lhes pica e dá motivação e aquela perspectiva do impossível. Não, é impossível nós conseguirmos fazer isto para daqui a 2 dias. Isso muitas vezes mobiliza. E se conseguires virar o jogo ao contrário, e se em vez de pôr o desafio como temos 2 dias para fazer isto, é impossível, puseres a coisa como será que vamos ser os únicos que vamos conseguir chegar a uma grande ideia em 2 dias? Bora lá! Isso é uma forma de inspirar e de motivar, e porque de facto é a forma como nós trabalhamos hoje em dia. O que não significa, que é o que também muitas vezes acontece, que é no meio da pressão o caos e o desnorte. Não pode ser, não é? Portanto, eu quero mobilizar as equipas, quero que elas tenham a pressão, tenham a urgência, mas tem que haver um elemento que seja aquela orientador e a serenidade, e que viva com aquele mantra de vamos devagar que temos pressa, não é? Porque senão as coisas ficam desorientadas e desorganizadas, e portanto tem que haver aqui, normalmente sou eu, aquele elemento de tranquilidade e de direção enquanto o caos acontece à nossa volta. Sim, mas sem dúvida que o que eu tenho presenciado também, que é a maior parte dos líderes e que têm equipas, a maior parte, não digo todos, mas alguns que eu vou contactando já conseguem manter esse perfil de conseguir manter a calma no meio do caos, porque não há outra hipótese. Porque se tu transmitires o caos, ainda é pior. Então, o que se nota é que, ou por aprendizagem ao longo do tempo,
alguns por técnicas e por formação, o que seja, mas há outros que já está no seu ADN, conseguiram aprender que, mantendo essa calma, conseguem... Completamente. E também por contraponto, a vida hoje em dia é um caos. A vida é um caos. O mundo da criatividade é um caos, pela essência das pessoas que fazem parte. E estes timings curtos são um caos. E muitas vezes, e eu acho que tenho esse perfil de se as pessoas vão lentas, eu vou rápido, e se as pessoas vão rápido, eu vou lento. Eu acho que nas equipas tem que haver sempre estes contrapontos, porque senão fica desgovernado. Não, mas isso é muito bom, sim. Ia-te perguntar também, apesar de já teres dito aqui alguns pontos, mas de onde é que vem a tua inspiração? Tens métodos, fontes ou rituais criativos? Por exemplo, como é que funcionas diariamente? Como é que vem essa tua inspiração? Há algum meta? Pronto. Sim, olha, eu acho que a minha inspiração vem sempre das pessoas. Eu sou mesmo uma apaixonada pelas pessoas. Eu tenho mesmo interesse em conhecer pessoas muito diferentes. Falávamos também antes e agora desviando um bocadinho, as redes sociais apresentam-te conteúdos muito parecidos com aqueles que tu já gostas, já segues, já te identificas, não é? E eu tenho esta coisa de andar a tramar o algoritmo e começar a seguir pessoas extremamente diferentes daquilo que eu sou na minha essência. Então eu sigo muçulmanas ortodoxas, sigo pessoas hipercatólicas do Opus Dei com 17 filhos, sigo agricultores, tento seguir o número de pessoas mais... Eu acho que o algoritmo acha que eu sou uma louca, porque eu sigo mesmo pessoas muito diferentes e de repente começo a receber conteúdos e que eu penso, não, isto não é possível, eu não estou a perceber como é que eu estou a ver isto. E é isso de facto que me inspira, tipo, como é que esta gente vive de forma tão diferente da minha. No outro dia apareceu-me era uma publicação de como ir ao ginásio usando uma burca, como comer batatas fritas debaixo da burca. Isto para mim é horrível, não é? Mas é algo que desperta curiosidade, sem dúvida. E eu quero viver num mundo em que as mulheres não tenham que viver uma burca. Claro. Mas tenho imensa curiosidade de perceber como é que aquelas mulheres que vivem naquela realidade arranjam estratégias para resolver problemas que para mim nunca me ocorreriam, que é como é que se come batatas fritas, né? E isto, eu tenho imenso interesse nisso. Portanto, a minha maior inspiração são mesmo as pessoas e o quão mais diferente de mim elas sejam. E isso inspira-te, então? Sim. Mas é curioso, porque realmente o mundo é tão multicultural completamente. E que é muito curioso olhar para onde estamos e perceber o que é que há e dá vontade de conhecer tudo, não é? Mas é que o que acho que está a acontecer é que nós vivemos cada vez mais na nossa bolha. Sim. E a nossa bolha está a ficar cada vez mais limitada. Se nós não formos proativos em furar essa bolha, nós vamos ficar cada vez mais limitados cerebralmente. Ao que nós temos e ao que nós somos, não é? E àquilo que nós acreditamos. Sim, eu adoro mudar de opinião. Adoro. Mas eu concordo que devíamos conhecer mais meios e cada vez mais. É assim, nós vemos muita informação na televisão, está certo. Conhecemos muito algo diferente quando viajamos, mas eu também sinto que é escasso. Sinto que dá vontade de saber muito mais e provocar-nos a nós próprios, integrar-nos nessas vivências. Sim, sem dúvida. É isso, é muito curioso. Olha, agora já falaste de Judas, mas eu vou aqui perguntar-te que, sem dúvida, que é um coletivo que se destaca pela irreverência e pelo impacto. Que visão guias no teu papel de liderança? Olha, para mim, a liderança só faz sentido pelo exemplo. E eu tenho a sorte de trabalhar numa agência que tem a sua essência completamente alinhada com aquilo que eu sou enquanto líder. Nós definimos na nossa agência 3 grandes valores. Coragem, em primeiro lugar. Qualquer pessoa que nós contratamos tem que ser corajosa. Tudo o que nós fazemos tem que ser corajoso. Nós queremos acreditar que não há nenhuma ideia que nós apresentemos aos nossos clientes que não tenha na sua essência a coragem de fazer diferente. Sair da caixa, não é? De sair da caixa, de pôr em causa aquilo que é o status quo, de pensar outros meios, pensar outras formas de fazer as coisas, de dar a volta às narrativas.
criar novos modelos de organização da agência, novas colaborações que podemos ter. E, portanto, a coragem é o nosso primeiro valor e é aquilo que eu própria também quero ter como valor para inspirar as minhas equipas. O segundo é a humildade. Que a coragem não faz sentido se não vier acompanhada de humildade também. Humildade para nós termos a certeza que nós não sabemos tudo. Eu não sei a maior parte das coisas. O que eu sei hoje, amanhã não vai fazer sentido. Portanto, eu tenho que ter a humildade de todos os dias estar aberta a aprender, estar aberta a aprender com as pessoas mais velhas, estar aberta a aprender com as pessoas mais novas. Nós temos cada vez pessoas mais novas na nossa equipa. Eu não percebo nada do que elas dizem. Elas vivem num mundo completamente diferente do meu. O humor delas é completamente diferente do meu e, portanto, eu tenho que ter mesmo a humildade de aprender com esta nova geração, a forma como elas trabalham. Tenho que ter a humildade de perceber que fazer publicidade hoje em dia não tem nada a ver com a forma como nós fazíamos publicidade quando eu comecei a trabalhar, nem vai ser nada do que eu acho daqui a um mês vai ser completamente diferente e, portanto, se nós não tivermos a nossa essência de cada um de nós e do nosso grupo, enquanto agência, este valor muito fundamentado da humildade, nós vamos ficar para trás. E depois o terceiro valor de ajudas é rock and roll, que é, tudo isto só faz sentido se nós nos divertirmos. Nós temos que nos divertir, nós temos que ser pessoas divertidas para trazer boas ideias e porque nós passamos tantas horas a trabalhar que se o nosso trabalho for uma seca, nós não vamos a lado nenhum. E a nossa vida é tão curta, isto passa tudo tão rápido, que no fim do dia, mais do que olhar para o PNL, mais do que olhar para as avaliações dos nossos colaboradores, mais do que olhar para o new business que nós temos, eu tenho que pensar, nós estamos a divertir, eu estou a ver as pessoas a rirem-se lá ao fundo, é isso que nós queremos. E eu quero me divertir também no caminho. Isso é uma grande inspiração. É sim, senhor, e concordo também plenamente, porque eu acho que pronto, nem todos têm a oportunidade de estar a trabalhar em algo que gostam e que são felizes. Completamente. Porque, infelizmente, a mim dá-me imensa pena quando vejo pessoas que, por medo, por falta de atitude, por o que seja, acabam por ficar estagnadas a vida toda porque têm esse medo, não têm essa atitude e não conseguem. Mas eu acho que concordo plenamente em seguir esses valores que tu falaste, e haverá muitos mais, mas esses parecem-me essenciais e parece que podemos passar bem assim a vida, não é? Não é? Porque nós temos que ser felizes tanto em momento de lazer e em casa, como também no trabalho, porque é onde passamos muitas horas. Muitas horas. Eu passo mais tempo com os meus colegas do trabalho do que com a minha família, portanto... É bom que isto seja divertido. Eu também concordo. E já agora vou-te perguntar, tu falavas, há bocado veio-me assim, falavas do ser corajoso, falaste da humildade também e falaste do rock and roll. Como é que tu consegues detectar essas características, principalmente a coragem, por exemplo, e a humildade, que são duas características. Quando tu estás a contratar alguém, como é que... Isso é fácil, não é? Não é fácil. Ou seja, o processo de recrutamento eu acho que é sempre injusto, não é? É muito difícil tu numa entrevista, por mais complexo que seja o processo de recrutamento, é sempre difícil de avaliar essas características, não é? Há algumas perguntas que eu já vou fazendo que me ajudam a perceber isso. Por exemplo, uma das coisas que eu pergunto sempre é: qual é que foi a coisa mais difícil que tu fizeste na vida, pessoalmente e profissionalmente, que já me ajuda a perceber também quão corajosa é a pessoa, quão mandada para a frente ela é. E há assim algumas perguntas que me interessam muito mais do que a média da faculdade onde ela estudou. Sim. E cada vez mais eu acho que é isso que diferencia as pessoas que nós queremos ter connosco, porque hoje em dia já todos têm ótimos cursos, já todos têm mestrados na Nova, já todos falam inglês, já todos dominam o Excel na ótica do utilizador. E, portanto, eu acho que são estas pequenas coisas que a vida nos vai trazendo, dificuldades que vamos tendo, que depois mostram a essência daquela pessoa.
E então eu já tenho tentado fazer algumas perguntas que me levam a tentar identificar algumas outras características que não vai no currículo, não é? Certo. Também nota-se que esta nova geração cada vez mais vai adquirindo novas competências que não são essas que estás a falar. Pronto, todos têm um curso, todos falam inglês, todos dominam, como estava a dizer, o Excel ou não, mas pronto, vão dominando as ferramentas, neste caso o ChatGPT, dominam as ferramentas, mas realmente eu noto que os currículos dos mais jovens já estão feitos de competências sociais, competências de outro tipo de competências que não é as básicas da média, tudo. Fazer parte de uma equipa de rugby traz-nos competências que para mim são muito mais valorizadas hoje em dia do que o mestrado da nova, não é? Está aqui a haver uma mudança, já existia, mas cada vez mais essa mudança. E eu por acaso outro dia falava com alguém da EDP que me dizia que estava numa fase de recrutamento. Ele dizia-me, o currículo desta pessoa é imenso, ele já tem todos os cursos, mais de uma licenciatura, mestrado. Os currículos às vezes são muito difíceis de ver porque há uma exigência muito maior atualmente e que há uma concorrência muito maior porque cada vez tem que ter mais competências. Completamente. Porque há mais concorrência, claro, e isso por acaso agora é uma mudança que está aqui a ver. Pronto, agora vou-te falar de uma coisa que já falámos, que foi o vosso trabalho, foi premiado recentemente em Cannes, e que significado teve essa distinção, quer para ti, quer para a tua equipa, não é? Porque é o mesmo, não é? Olha, eu acho que, obviamente, que os prémios e sobretudo Cannes, que é o prémio mais importante para uma agência de publicidade, é fundamental. Mas eu acho que é o culminar de trabalho em equipa e daquilo que é ajudas enquanto agência e daquilo que nos diferencia de todo o mercado. E portanto, eu acho que nós não somos uma agência que vive para o prémio. E tão felizes que nós ficámos de receber esse prémio e que ficámos muitíssimo felizes, que é muito difícil ganhar em Cannes e nós conseguimos fazê-lo sendo uma agência independente, com 25 pessoas, consegui ser premiado no maior festival de publicidade do mundo. Não estou todo a tirar mérito, fiquei extremamente feliz de termos conseguido fazer isso. Mas acho que ficamos igualmente felizes quando conseguimos ganhar um new business e ter connosco um novo cliente. Para nós isso é tão mais importante do que ganhar esse prémio, ou quando eu vejo a quantidade de currículos que nós recebemos de miúdos que saem da faculdade e escolhem ajudas como a sua agência de eleição. Não acho que nós sejamos aquela agência que trabalha para o prémio, que há algumas, e não é de todo isso que nos move. É só o culminar daquilo que eu acredito que é o bom trabalho que nós temos vindo a fazer. Mas sim, claro que ficámos super felizes. E na construção dessa publicidade, que dificuldades, que desafios é que vocês, dentro do prémio que venceu da publicidade que foi feita, não é? Que dificuldades te sentiste ao longo dessa... Olha, várias, como em todos os projetos que nós fazemos, e eu acho que isso também é uma coisa que diferencia Ajudas enquanto agência e que está no nosso ADN. Nós ouvimos sempre muitos nãos. Mas nós temos sempre aquela coisa de ok, então se isto é não, como é que vamos chegar ao sim? Então o que é que podemos fazer? Então se não é vermelho, bora tentar o verde. E porque houve vários percalços ao longo do projeto, mas que foram sempre ultrapassados, e interessante ver também como o grupo é o que traz o sucesso, porque lembro perfeitamente, tivemos várias... Eu não estava ainda nas Ajudas quando isso aconteceu, acompanhei só a fase final, mas fui sabendo de tudo o que aconteceu, em que tivemos alguns volte-face e houve uma pessoa que na altura disse então, se é para ser assim, então não. E chegou outra e disse, não, mas estás maluco? Claro que não, vamos fazer assim, assim, assim. E de repente esse toma a liderança e segue com o projeto. E depois vem o outro que fica desmotivado e chega um terceiro que agarra outra vez no projeto novamente e o leva para a frente. E qualquer projeto
aconteceu nesse, mas em muitos outros que nós temos, acontece muitas vezes isso, que é um ciclo, nem sempre corre bem, vamos tendo muitos contratempos, houve uma pessoa que fica desmotivada, vem outra, agarra e leva o projeto para a frente, e eu acho que isso é o que faz... equipa, não é? Exatamente, e é isso que também me apaixona muito nas Judas, que é, estamos todos para o mesmo e vamos segurando as pontas uns dos outros, e quando um está pior, leva o outro para cima. Isso é ótimo, sim, sem dúvida. Pronto, então agora vamos falar aqui um bocado do futuro, não é? Que tendências atuais, quer seja na tecnologia, na comunicação, mesmo na própria sustentabilidade, na área social, que te inspiram? Ou seja, quais são as tendências atuais? Qual era aquela área que tu agora agarravas? Olha, uma coisa que eu acredito e cada vez mais eu não faço a mais pequena ideia do que é que vai acontecer. O que é o futuro? E quando eu penso, o que é o futuro? Não faço ideia. Isto está a mudar a uma velocidade tão rápida, tão exponencial. A mudança que aconteceu no último ano com o ChatGPT e com tudo é tão rápida que eu não tenho mesmo a mais pequena ideia do que é que vai ser o futuro. E se antes fazíamos business plans a 5 anos, eu acho que hoje em dia fazer planos a 5 meses já é pouco real. E portanto o que eu acho hoje, e eu tenho visto a minha opinião a mudar a uma forma veloz, o que eu acho hoje vai ser completamente diferente daquilo que eu vou achar daqui a 2 semanas. E portanto aquilo que eu tenho na minha cabeça e é o que eu tenho tentado passar às minhas equipas, o que nós precisamos é sermos os mais rápidos a adaptarmos, não é? Já vem Darwin, aquele que vai sobreviver é aquele que tem maior capacidade de se adaptar àquilo que vão ser as tendências, e obviamente que leio relatórios de tendências e vamos estar a par daquilo que tem que ser, não é? Faz parte do dia-a-dia, e isso não é nenhuma mais-valia, é o que tem que ser, mínimos olímpicos. Mas mesmo esses relatórios de tendências, que antes eram anuais, hoje em dia até rapidamente ficam obsoletos, né? Portanto, eu vou ler o Future 100, que é o relatório que eu adoro, e ok, eu sei quais é que são as tendências que estão identificadas, mas daqui a 6 meses é tão diferente que o que eu preciso é... Eu tenho que ter um espírito aberto, a agilidade e a curiosidade de estar sempre por dentro e de me ir adaptando. Agora, uma coisa que eu também acredito cada vez mais, e com a entrada da inteligência artificial nas agências e na publicidade, que é, isto mudou tudo, a nossa forma de trabalhar mudou radicalmente, é tudo diferente, mas o essencial não mudou, que é a criatividade. E é isso que eu continuo a acreditar. Sim. Ou seja, como é que nós analisamos tendências? É muito mais rápido hoje em dia. Como é que nós fazemos benchmark? É muito mais rápido hoje em dia. Eu antes, se calhar, tinha uma equipa de estagiários durante 3 semanas a fazer benchmark, o que é que a concorrência anda a fazer, etc. Podemos dedicar outras coisas. Hoje em dia, em meia hora, eu tenho aquilo analisado. E, portanto, tudo isso mudou, mas aquela que é a nossa pedra basilar, que é a criatividade, não mudou, e isso atrai-me imenso. O mercado da publicidade está cada vez mais competitivo, é cada vez mais concorrencial, e para mim ainda bem, porque nos torna a todos mais exigentes. E aqueles que forem realmente bons vão ficar, e aqueles que não conseguirem aportar verdadeiro valor no meio desta transformação toda vão cair. E eu acredito que é a criatividade que nos vai levar para a frente e que nos vai manter no topo. Isso é outra característica muito boa também e é atualmente das mais bem posicionadas para a liderança. É os líderes serem criativos. Outro dia estava a ler um artigo que também falava nisso, que a criatividade era um dos valores mais importantes para um bom líder. E sem dúvida que é, porque tudo o resto são ferramentas, tudo o resto são apoios, mas a criatividade é aquela característica única. Não é? E saber de quem queremos estar à nossa volta para nos rodear, não é? Sim. Eu não percebo nada de TikTok, nada. E hoje em dia a publicidade está no TikTok, portanto nós temos na nossa agência aquilo que eu acredito ser o melhor talento e que sabe as tendências e que sabe mexer e que sabe sugerir
a melhor forma de fazer aquilo no TikTok. E daqui a 6 meses vai ser outra rede social que eu não vou conhecer. É muito curioso, sabes? Eu tenho um filho de 12 anos que é o mais novo que eu tenho e ele é muito curioso e está às vezes muito atento aqui às mentorias da rede do empresário. Ele diz, mãe, tu tens que fazer publicidade no TikTok. Mas é eu fico a pensar no que ele diz e disse, mas como é que eu vou fazer publicidade? Teresa, contratar o seu filho. Não, mas é curioso, eu estou só a pensar aqui de geração a geração, não é? Aquilo que tu estavas a dizer, se calhar não percebo nada de TikTok, pronto, é uma... E não quero perceber. Não, quero ter ao meu lado quem saiba muito mais. Sim, porque eu nem sequer vou ter capacidade de perceber aquilo. Mas é uma ferramenta que temos que estar completamente atualizados e não afastá-la porque não é da nossa geração. Claro. Exatamente. Bem, agora vamos falar um bocadinho da Francisca, além dos projetos. Ok. Está bem? Eu vou-te perguntar, o que é que te move verdadeiramente, mesmo nos dias mais difíceis? Eu acho que é, outra vez, as pessoas, é acreditar que eu consigo, no meu trabalho, conseguir inspirar as pessoas que trabalham comigo, mostrar-lhes outras formas de fazer as coisas. Mesmo nos teus momentos mais difíceis, quando tu estás num momento difícil. Quando eu estou num momento difícil, também, mas eu também sou aquela pessoa que chega à agência e diz, estou insuportável hoje. Exato. E assumir isso, não é? Porque nem todos temos que estar sempre bem. Certo. Mas eu acho que a maioria dos dias eu estou bem. Sim, isso é bom. Sim, porque acho que há muito poucas coisas que me chateiem verdadeiramente. Isso é o melhor, não é? É um bom lema, sem dúvida. Se tu não estivesses neste, que eu acho difícil, não é? Mas se não estivesses neste caminho criativo, onde é que achas que estarias hoje? Eu não acho nada difícil. Há tantas coisas que eu me vejo a fazer. Tantas. E sempre tive imensa dificuldade em escolher que caminho seguir. E na altura passei por serviço social. A parte social já percebi que poderia ser uma delas. Poderia ser um caminho. Eu tenho imensas paixões na minha vida, há imensa coisa que eu gosto de fazer. Cozinha é uma coisa que me tem apaixonado nos últimos anos. Será que daqui a 10 anos eu vou ser uma chefe de cozinha? Não sei. Adoro que o futuro esteja todo em aberto. E portanto eu não acho nada que só haja um caminho para mim e para ninguém. E gosto imenso daquelas histórias de pessoas que mudam. De repente mudam para uma coisa que não tem nada a ver. E ter essa coragem de mudar. Mas isso está-se a passar muito. E ainda bem. É o tal viver feliz, não é? Porque as pessoas põem em questão, será que estou feliz? Claro. Com o que faço? Não estou? Vou mudar. Mas nem todos conseguem. Completamente. E depois também há muito aquela... mas eu só sei fazer isto. Como é que eu agora começo uma carreira nova? E eu tenho a certeza que... Tudo se aprende, não é? Tudo se aprende e tudo são bagagens, não é? Mesmo que eu tenha um percurso diferente, agora vou decidir ser chefe de cozinha. Eu tenho a certeza que a minha experiência nesta área da criatividade vai fazer de mim uma chefe diferente de todas as outras. E, portanto, eu sinto que há imensa coisa que eu poderia fazer. Abrir uma escola. Eu adoro educação. Sim. Será que eu vou abrir uma escola daqui a 10 anos não sabemos, não é? para ensinar outras formas de ver o mundo a crianças? Acho que sim. Há muita coisa gira, não é? É verdade. Sim. Nós precisávamos, era se calhar, de mais horas de vida, mais tempo de vida para podermos fazer tudo o que... E cabeça aberta. Sim. Os meus amigos gozam comigo. Eu nunca falhei em nenhuma eleição. Sempre fui votar. E sempre disse isso porque eu não quero fechar a porta a um dia me candidatar a Presidente da República. Claro que eu não quero fazer isso, não tenho nenhuma intenção a entrar em política. Mas eu sei lá o que é que vai ser de mim daqui a 20 anos. E se eu tiver vontade de ser Presidente da República, bora lá deixar essa porta em aberto. Claro, e por isso tens que votar. Sim, e portanto o que eu acho é temos de ter todas as portas em abertas. Não, sem dúvida, eu também concordo. Agora vou-te perguntar que conselho darias a quem quer desafiar-se e ser mais criativo? Olha, estar alerta. Eu acho que nós vivemos um mundo tão rápido. Nós vivemos com tanta pressa que não andamos a ver nada. Acho que nós andamos a conduzir um carro a 300 a hora e não vemos o que é que se passa à volta, não é? nas janelas do carro. E eu acho que é muito importante nós estarmos alerta, nós estarmos abertos a ouvir, estarmos abertos a conhecer outras pessoas, ouvir de facto aquilo que elas nos têm para dizer,
ter mais calma. Acho que vivemos com demasiada pressa e a pressa não nos leva a nenhum lugar bom. Não nos leva... As conexões precisam de tempo. A empatia precisa de tempo. A curiosidade precisa de tempo. Ler um livro precisa de tempo. Ir a um museu precisa de tempo. E nós vivemos sem... Eu não acho que nós vivamos sem esse tempo. Eu acho que o tempo é o mesmo. Nós andamos a gerir muito mal o nosso tempo pela pressão que nos expomos a nós próprios. Eu não acho que... No outro dia também tínhamos essa conversa na agência. Eu vejo cada vez mais pessoas com burnouts e a viverem com uma pressão muito grande. E eu pensava, trabalhamos mais horas hoje do que aquelas que eu trabalhava quando comecei a trabalhar. E a resposta é não. Eu acho que nós trabalhamos muitíssimo pior. E para além disso, nós saímos do trabalho e continuamos na angústia do responder ao WhatsApp, responder ao e-mail, e o que é que vai ser amanhã, e preocupado com o que foi, preocupado com o que vai ser. E, portanto, não acho que seja falta de tempo. É um desfoque. Acho que andamos a viver numa caixa negra que não nos permite andar a ver o que é que está à nossa volta. E quando isso acontece, a criatividade fica absolutamente bloqueada, porque não é possível ser criativo vivendo numa caixa negra. Não, sem dúvida. Agora estavas a falar a questão do tempo e do stress e dessa caixa negra. Sendo tu líder de uma empresa, possivelmente és filha, não sei se és mãe. Não tenho filhos ainda. Mas tens família, tens também os teus momentos pessoais. Sim. E é fácil gerir isso, por exemplo, sendo líder dessa empresa, que muitas vezes é o que tu disse, estão sempre a chegar os WhatsApps, os mails, esqueci-me de dar resposta a isto, àquilo, estamos sempre neste constante movimento. Como é que tu passas de um para o outro momento? Tu fechas um e estás no outro, e estás mesmo verdadeiramente nesse momento, ou acabas por estar sempre em todos? É assim, eu acho que a vida é cada vez mais fluida e estes dois mundos da Francisca, amiga, filha, namorada, desportista, se liga com a Francisca profissional. Eu não consigo separar isto tudo. Claro. Nem quero. Porque acho que isso é uma mais-valia de tudo ser mais flexível hoje em dia, não é? Quando eu comecei a trabalhar, o computador era fixo, não havia e-mail no telemóvel e, portanto, saía-se do escritório e, de facto, o trabalho ficava ali. E hoje em dia, como o trabalho sai, as coisas ficam mais fluidas e nós vivemos nesta pressão grande de dar resposta a tudo ao mesmo tempo. E, de facto, é exigente. Eu não posso dizer que o meu trabalho não é exigente. A nível de horas, a nível de responsabilidade. Acho que a primeira coisa é saber priorizar. E acho que nos falta isso. Quando nós vivemos num stress muito grande, parece que tudo é urgente e tudo é importante. E não é. Há coisas que são urgentes e há coisas que não são urgentes. E, portanto, quando eu estou fora do trabalho, obviamente que eu não desligo para o mundo e todas as pessoas da minha equipa sabem que qualquer problema que têm, eu vou estar disponível, mas eu sei muito bem o que é urgente e o que é que não é urgente. E há muitos WhatsApps que eu recebo fora do horário de trabalho que não são urgentes. E sobre esses, arquivo, no dia a seguir, vou vê-los. Claro. Ponto. E com serenidade. Já faço isso com serenidade. Sem stress. Já faz parte é uma questão da rotina. Acho que é mesmo nós sabermos priorizar aquilo que é verdadeiramente urgente. E que, quando nós vivemos neste mundo super estressado, em que todos estão estressados e que este stress se contamina uns aos outros, é preciso haver alguém que diga: isso não é urgente, falamos amanhã. E acabou. Com calma. Claro. Pronto. E acho que uma coisa importante também, como líder, que tenho esta vontade de mostrar às pessoas mais novas e sobretudo às mulheres mais novas, que é possível ambicionar chegar longe e ter uma vida. Porque eu muitas vezes, eu quando cresci, eu olhava para cima e eu não gostava do que eu via. Pois, já disseste, homem ou mulher, não gostava, não é? Nem homem nem mulher. Eu não gostava porque eu quero ser mãe um dia, e quando eu for mãe, eu não quero viver para o trabalho só. Eu, se for mãe, eu quero ter tempo para cuidar, para fazer crescer um ser humano decente. E isso implica horas. E eu quero mostrar às pessoas que estão a começar, não sei se eu vou ser capaz de fazer, mas vou tentar, de mostrar que é possível ser ambicioso, ter uma profissão de sucesso, mas também ser uma pessoa que consegue fazer desporto,
que consegue alimentar-se bem, que consegue ter criar seres humanos decentes e que se calhar não vou conseguir fazer tudo ao mesmo tempo, não é possível ter tudo ao mesmo tempo, mas cá há fases para tudo. E eu acho que outro ponto também é, nós vivemos com muita pressa de chegar muito longe, muito rápido. E nós hoje trabalhamos até muito mais tarde, não é? Até muito mais tarde na vida. Sim. Porque temos uma esperança média de vida mais longa, mas também porque pela sustentabilidade da segurança social não há reformas para todos, portanto temos de trabalhar até muito mais tarde. E portanto, se se chega a C-Level aos 30 e poucos anos, o que é que acontece nos outros 40? Não é? Podemos ir todos mais calmos nesta viagem e se calhar fazer aqui uma pausa em algumas alturas da vida e agora vou priorizar mais esta área na minha vida e logo a seguir eu vou voltar a esta. E não há drama nenhum nisto. E eu acho que estas gerações mais novas têm... E eu própria também acho que padeci disso no início da minha carreira, com tanta pressa de chegar tão longe, tão rápido, que temos que abdicar de tanta coisa. Eu acho que isso não é possível. Maduras mais é que consegues ter essa visão, não é? Porque no início da carreira há aquela vontade de crescer. Mas eu acho que dá para conciliar uma vida assim. Eu acho que é possível familiar, profissional, desportiva, viajar. Claro. Eu acho que a pessoa tem que ter isso na cabeça e conseguir ir definindo prioridades. De forma natural. Ir definindo prioridades. Sim, esta semana, se calhar, o meu trabalho está mais intenso, vou-me dedicar mais a este projeto. Na semana a seguir o trabalho está mais tranquilo, vou ser mais cedo para ir buscar os miúdos à escola. O que seja. Mas aí tem que haver também uma boa mensagem para dentro de casa e para dentro da organização. Sem dúvida. Se a pessoa conseguir passar bem essa mensagem, quem está dentro de casa compreende bem, quem está na organização. E eu acho que é importante irmos dando esses exemplos. E também falo lá na agência, com os 2 sócios da agência, que é, nós temos que ser os primeiros a mostrar que é possível sair cedo. Eu não quero ter aqui toda a gente a trabalhar até às 8 da noite e ficar arruinada e depois dormir, ter que tomar comprimidos para dormir porque está ansioso. Sim, por causa desta parte da saúde mental agora é um tema muito quente, não é? Claro. Sem dúvida. Bem, estamos quase a terminar, mas eu vou agora fazer-te aqui, vou-te dizer uma palavra, aliás, vou dizer 5 palavras. E gostava, sem pensares muito, que me digas o que é que ela te pode inspirar em outras 3 ou 4 palavras. Ok. Ou até pode ser só uma, pronto. Okay. Mas eu vou-te dizer cidade. Cidade? Fugir. Estou cada vez com mais vontade de fugir da cidade. O caos da cidade perturba-me e então, sempre que possível, tento sair da cidade. Não, é verdade. É curioso isso. Erro. Adoro. É o que nos faz andar para a frente. Sofro com os erros. Eu sou... E admites também, não é? Como? Também os admites quando... A primeira coisa é ter que admitir o erro. Não é? Assim. Não deixa ainda de sofrer com ele. Mas, de facto, é aquilo que nos faz andar para a frente e se não errarmos é porque não estamos a fazer nada de novo. Claro, sem dúvida. Luz. Luz? Preciso. Natural. Luz natural. Fundamental. Caos? Não há nada verdadeiramente criativo que não venha de um caos. Acredito nisso. Mas que é preciso também ter alguém no meio das equipas que seja este norte e o foco no meio do caos. Mas eu adoro o caos. Ok. E começo? Dá-me muita ansiedade as mudanças, mas não vivo sem. Okay. Sou uma eterna insatisfeita, a precisar de mudanças, a precisar de começos novos e com toda a ansiedade e com todo o medo que isso me acarreta, é também aquilo que me mobiliza e me traz imensa energia. Muito bem, olha, eu agradeço imenso esta entrevista, agradeço-te. Obrigada, imenso, adorei. Acho que eu podia dizer, agora diz-me aqui uma frase inspiradora, mas já não vou dizer porque já inspiraste ao longo. E depois ia soar a clichê, não é? Não há nenhuma frase inspiradora que não saia de uma t-shirt. Exatamente, já tenho uma. Exatamente, mas quero-te agradecer, gostei muito de ter-te aqui no Café na Rede. Obrigada, Teresa. Espero contar contigo aqui em momentos inspiradores, porque sem dúvida és uma pessoa super inspiradora, vives com paixão, falas com paixão, e eu acho que é isso que se devemos ouvir mais pessoas assim, devemos estar com pessoas com esta energia e que isto
eu acho que vai inspirar muitas mulheres, muitos homens, muitos líderes, muitos jovens, e isso é muito importante. E obrigada. Obrigada eu, Teresa. Até à próxima.